Olá, amados. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro blog, compartilhando a palavra de Deus. O meu nome é Cláudia Miller Nagel. Pode não parecer, mas eu tô no meio de uma crise de ansiedade muito forte, tanto que tô até de atestado, né? Não consegui mais. Estamos em 2020, dezembro. Eu estou à base de remédio, medicação, mas glória a Deus por isso, por existirem esses remédios nesses tempos, né? E eu estou fazendo esse blog, como é que chama? Vídeo, youtuber, eu não sei direito. A minha enteada me ajudou a criar e eu fiz isso porque eu amo compartilhar a palavra de Deus. E porque eu sei que ela é muito boa, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos deixa feliz, né? Ela é o consolo no meio das tribulações, das dificuldades, que esse ano foi difícil, foi pesado. Outro dia eu conto tudo o que aconteceu, desde o início, mas eu queria compartilhar uma palavra, mas Deus está me mandando falar outra coisa. Vou mudar, já que vamos deixar o Espírito Santo falar, né? João, Deus, Marcos, Lucas, João. Gente, eu não tô nem conseguindo achar agora aqui a palavra, mas a palavra é a seguinte: que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria explicar para vocês que eu levei muito tempo para entender que Jesus tinha morrido por mim. Eu ia na missa com meus avós, que a minha mãe era católica, ia na luterana com o pai, com a mãe também, que a mãe também ia. E lá sempre se ouvia dizer que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. E eu não entendia o que significava, né? Então, coitadinho de Jesus, né? Morreu pelos meus pecados, olhava aquelas estátuas, ele todo sofrendo, né? Que ele tinha apanhado, tinha sido humilhado, tinha sido torturado e ele não tinha feito nada de errado. E daí eles explicavam que ele tinha morrido pelos nossos pecados. Eu tinha fé em Jesus, mas eu não entendia exatamente o que era isso. Isso eu só fui entender quando eu tinha 28 anos, depois que meu pai morreu. Por uma série de coisas, eu achava que eu podia ter controlado a situação, que eu podia ter orado, que eu podia ter salvado meu pai de alguma maneira, e comecei a me sentir culpada pelas coisas erradas que eu tinha feito pro meu pai. Enfim, achava até que meu pai tinha morrido por minha causa e me sentia muito culpada. Aí o que aconteceu? Aí eu fui falar com o pastor, e aí eles me explicaram que que era para eu me sentir perdoada se eu tinha falado alguma coisa de ruim pro meu pai, se eu nem tinha falado nada, mas na minha cabeça eu tinha, né? Agredido, na minha cabeça, ansiosa como eu sou, eu tinha feito coisa errada. E aquilo tinha até causado a morte do meu pai. E isso hoje eu entendo, né, que eu comecei a me tratar, que se chama, né, de um transtorno de ansiedade que eu tenho. Então, e é por isso que eu tô falando que eu tô sofrendo isso, tô no meio disso agora, no tratamento. Então, aí começou a aumentar. Só que nesse tempo eu acabei descobrindo o que significava que Jesus tinha morrido por mim.
e que se eu cresce nisso, eu teria não só uma vida boa aqui na Terra, mas eu teria a vida eterna. Quem não quer ter a vida eterna, né? Num lugar bom, que não tem lágrima, né? Quem não quer ter essa vida eterna? Se te oferecerem, você não quer essa vida eterna? E ela é de graça. Aí quando eu falava da graça de Jesus, o que é a graça de Jesus? A graça de Jesus é isso. A vida eterna é de graça. Você não precisa pagar, você não precisa comprar, você não precisa negociar com Deus, porque Ele morreu por você. No dia que Ele morreu lá na cruz, Ele pagou todos os pecados, meus e de toda a humanidade, dos antepassados e de toda a humanidade que ainda viria, e de toda a humanidade que ainda virá. Naquele exato momento que Ele morreu na cruz, Ele recebeu toda a carga de pecado da humanidade. Por isso que chamam Ele de Cordeiro, que tira o pecado, né, do mundo, porque Ele foi o Cordeiro perfeito que nos traz a paz. Porque por causa das pisaduras dele, Ele conseguiu pagar a nossa dívida. A nossa dívida é impagável. Para o ser humano é impossível não pecar. Aquele que diz que não peca é mentiroso, e a mentira é um pecado. Então a gente é falho, a gente é fraco, né? Mas quando eu me arrependo dos meus pecados e confesso para Jesus, né? Vou lá no meu quarto sozinha com Jesus e confesso os meus pecados para Ele, peço perdão. Ele esquece tudo, joga tudo no mar do esquecimento, sabe por quê? Porque Ele já pagou com o sangue dele. Não quer dizer que eu vou me arrepender para ficar sofrendo, me culpando, me torturando, não. Quando eu começar a me torturar, ou você se torturar por alguma coisa que você fez, você tem que lembrar que Jesus morreu. Ele deu sangue por você. Ele deu sangue por aquele pecado horroroso que você fez. O pior pecado. Pode ser que você tenha matado alguém, pode ser que você tenha roubado de alguém, pode ser que você tenha falado mal das tuas amigas, pode ser que você tenha falado mal da vizinha, pode ser que você tenha pensado coisas impuras na cabeça, né? Porque isso também é pecado, né? Não é só o que a gente faz para fora, aqui dentro, né? Jesus dizia que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, eu quero te dizer que Jesus morreu por ti. E Ele morreu para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Tenha uma vida plena aqui, no meio das dificuldades, no meio das lutas, mas também Ele morreu para que você ainda tivesse a vida eterna, que é de graça. Se alguém dizer que você tem que pagar pecado, como diziam para mim, você ainda tem que pagar antes de morrer, né? Que às vezes a minha mãe às vezes falava, esse aí vai pagar ainda, né? Que essa crença que vem dentro das pessoas, né? Acho que, sei lá, da onde que vem isso. O fulano vai pagar ainda o pecado dele, porque ele precisa pagar aqui na terra ainda, e depois ainda vai para o inferno. Eu te digo que se você crer em Jesus, que se você crer no Senhor, você será salvo. Se arrependa dos seus pecados, por pior que seja, por mais nojento que seja o seu pecado, se arrependa dele e Jesus vai te perdoar. Busca Ele de todo o teu coração, procura conhecer Ele. É impossível explicar Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica nem como a gente vive nessa terra. Cientista nenhum consegue descobrir o porquê que nós estamos aqui vivos. Se nem outro planeta ainda acharam vida, né? Estão procurando, quem sabe um dia vão achar, né? Em outro planeta. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu explicar o porquê que nós existimos aqui. É uma conjunção de fatores e tal, mas estamos aqui.
E só quem me dá vida é o Senhor. Enquanto Ele permitir que eu viva, que você viva, é Ele. Permitir que a formiga, que a árvore, que a flor, é Ele. Ninguém consegue botar vida numa pessoa. E podemos ter uma vida plena aqui com Jesus, amando Ele, obedecendo os mandamentos dEle, que são simples, simples. Resumindo, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai amar a Deus se você não se ama? Então busca esse amor, busca conhecer Deus, busca amar Deus em primeiro lugar e depois o próximo e a ti mesmo. Amém. É essa palavra por hoje. Um beijo no coração, espero que todos fiquem bem nessa pandemia, que Jesus cure toda a nossa nação, todo o mundo, esteja visitando todo o mundo e restaurando as pessoas, as famílias, as autoridades, os governos, unindo os governos para que vençam essa luta em amor, compaixão pelo povo, né? Amém? Deus abençoe a todos nós.